Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Manual da Faxineira, coletânea de contos da escritora norte-americana Lucia Berling, que, meu Deus do céu, deve ter vivido umas 1000 vidas em uma só. Sério, essa mulher tem uma trajetória impressionante e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. A Lucia Berling nasceu em 1963 nos Estados Unidos, mais especificamente no Alasca, só que ao longo da sua vida ela vivia pra lá e pra cá. Inicialmente muito em função do emprego do pai dela, porque ele trabalhava com mineração, então eles se mudavam bastante por conta disso, principalmente ali pelo oeste dos Estados Unidos, mas a Lúcia, apesar de norte-americana, também vai morar por conta do emprego do pai dela em outros países, como, por exemplo, o Chile e também no México. Na vida adulta, ela também continua a se movimentar bastante, mas já motivada por outros motivos, porque a Lucia Berling tem uma trajetória bastante conturbada. Ela passa por situações muito complicadas na vida dela, o que a leva não só a ter de mudar de cidade, mas também a ter de mudar de ofício inúmeras vezes. Então, só para vocês terem uma ideia, a Lúcia já tinha atuado como secretária, como telefonista, como faxineira, como o título traz aqui pra gente, também como enfermeira, até que ao fim de sua vida ela se torna professora universitária. E ela também passou por vários casamentos, foram 3 casamentos, para ser mais específica, e aí ela teve 4 filhos e por muito tempo criou esses filhos sozinha, então ela tinha que também ficar conciliando vários empregos para segurar as pontas dentro de casa, enquanto também travava uma luta contra o álcool. E a Lúcia, apesar de em vida ter tido um público bastante fiel, bastante devoto à sua obra, então que acompanhava tudo que ela lançava, etc., não chega a ser amplamente reconhecida como escritora em vida. Isso vem acontecer somente póstumamente, infelizmente, em 2015, mas antes tarde do que nunca, não é? Afinal de contas, sem isso, este livro não estaria aqui. Mas então, isso acontece em 2015, quando alguns textos, alguns contos, para ser mais específicas, são reunidos em uma coletânea sob o título de Manual da Faxineira, e aí ela começa a ficar bastante conhecida mundo afora. E lendo as histórias que estão contidas aqui, e sabendo também um pouco sobre a vida da autora, fica muito claro que ela se utiliza de diversas experiências da vida dela para narrar as histórias que a gente tem aqui. E essa experiência toda de vida dela, que foi uma coisa muito rica, não só influencia na narrativa em si, mas no estilo de escrita da Lúcia, na atmosfera que a gente tem nessas histórias. Porque aqui a gente tem textos bastante curtos, no geral, um ou outro conto que tem mais de 20 páginas, mas, no geral, eu diria que os contos costumam circular entre 8 a 10 páginas, diria que essa seria a média. E em praticamente todos eles a gente tem situações devastadoras sendo relatadas, muito perrengue sendo vivido, muita tristeza acontecendo, são histórias pesadas, mas ainda assim a Lúcia consegue imprimir certo humor, um sarcasmo nessas histórias e até certo lirismo, eu diria, porque, nossa, as descrições delas são muito bonitas. Ela pode estar, por exemplo, como acontece aqui, inclusive, descrevendo um lixão, mas tem uma veia poética ali no meio, sabe? É impressionante, um negócio único. Eu nunca tinha lido algo parecido, então é o tipo de coisa que, por exemplo, você tá lendo uma história, um conto sobre uma mulher que tá lutando para se manter sóbria, mostrando todos os perrengues pelos quais ela passa, e ainda assim você vai se ver em alguns momentos dessa história rindo, porque é isso que Lucia Berling faz, uma mistura de horror com humor, e falando assim parece que tem tudo para dar errado, mas dá muito, muito certo. E você não precisa ler muitos contos dessa coletânea aqui para perceber que a Lúcia costuma ter personagens bastante parecidos povoando suas histórias. Por exemplo, aqui a gente tem vários contos protagonizados por alcoólatras, protagonizados por pessoas que têm algum tipo de vício em drogas, por mulheres em relacionamentos horrorosos, por famílias totalmente desestruturadas, por crianças isoladas, etc. É sempre um grupo bastante sofrido, eu diria, de pessoas que ficam um pouco à margem da sociedade, de certa forma, às vezes bastante à margem da sociedade. A gente vai falar sobre alguns dos contos aqui, aliás. Os temas abordados nas histórias aqui também costumam ser bastante semelhantes, então a gente tem muita questão do vício sendo discutida, tem a questão da xenofobia também, de diferenças culturais, relações familiares, etc. E novamente, tudo muito pincelado por experiências próprias da Lucia Berling. E aí eu queria ler um trechinho aqui
que é de uma entrevista que o filho dela dá e fala sobre a obra da mãe, e ele coloca de um jeito bem legal. Lucia Burling baseou muitos de seus contos em acontecimentos de sua própria vida. Um de seus filhos disse, depois que ela morreu, mamãe escrevia histórias verdadeiras, não necessariamente autobiográficas, mas quase lá. Seu filho disse ainda, as histórias e lembranças da nossa família foram sendo lentamente remodeladas, embelezadas e editadas, a ponto de muitas vezes eu não saber ao certo o que realmente aconteceu. Lúcia dizia que isso não tinha importância. O que importa é a história. E quem já é freguês aqui da casa sabe que em coletâneas de contos eu costumo marcar no sumário os meus contos favoritos com uma estrelinha. E, minha gente, quando eu fui olhar aqui o tanto de estrelinha que tinha nesse sumário, porque, bom, eu realmente gostei muito deste livro, certamente estará na minha lista de melhores leituras do ano, quando o ano terminar, obviamente. É uma das melhores coletâneas de contos que eu já li, sem sombra de dúvidas, e aí, por conta disso, tem bastante estrelinha aqui no sumário, mas pra gente não ficar falando pra sempre aqui, eu destaquei alguns, marquei até com um coraçãozinho que foram, digamos, entre os favoritos, os mais favoritos, e os que eu considero mais legais para apresentar a vocês aqui, para vocês terem uma ideia das temáticas, etc. Eu acredito que com esse panorama da vida e obra dela que eu acabei de dar e com estas mini sinopses que eu darei dos contos, vocês conseguirão ter uma boa ideia do que vocês irão encontrar aqui. Então vamos começar já com o conto que dá título à coletânea, chamado Manual da Faxineira. É o quarto conto da coletânea e no meu vídeo sobre as leituras do mês de abril, que foi quando eu li este livro aqui, eu vou deixar o vídeo até linkado aqui no box de informações, eu comento que quando eu li ali os primeiros contos, assim, os 3 primeiros contos, eu fiquei, gente do céu, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo muito bem qual que é o propósito dessas histórias, não sei o quê. Mas aí, conforme eu fui avançando na leitura, eu chegava em alguns contos que me faziam gostar mais do que eu tinha lido anteriormente, sabe? Curioso isso. E aconteceu com o Manual da Faxineira, que fez com que eu gostasse mais do primeiro conto, chamado Lavanderia Angels, porque ambos os contos são ambientados, em sua maior parte, em locais que são transitórios e solitários ao mesmo tempo. Então, o primeiro, como o título diz, se passa em uma lavanderia e Manual da Faxineira é ambientado, durante boa parte do conto, em um ônibus. Manual da Faxineira é narrado em primeira pessoa por uma faxineira que está sentada no ônibus e começa a observar um pouco as pessoas que estão ali. E aí ela começa a falar do ofício dela de faxineira e começa também a dar umas dicas sobre o ofício e é extremamente interessante. Eu vou ler alguns trechinhos aqui para vocês terem uma ideia. Por exemplo, ela relata algumas situações que eu imagino que são típicas do cotidiano de uma faxineira, como: eu também costumo saltar na rua 29, mas tenho que ir até o centro para descontar o cheque da senhorita Jessel, da senhora Jessel, no caso. Se ela me pagar com cheque mais uma vez, eu largo o trabalho. Além do mais, ela nunca tem trocado para a condução. Semana passada eu fui até o banco com dinheiro do meu próprio bolso e ela tinha esquecido de assinar o cheque. Aí ela dá alguns conselhos, ó. Conselho para a faxineira: aceite tudo que sua patroa te der e diga obrigada. Você pode deixar o que não quiser no ônibus, na fenda entre o encosto e o assento do banco. Faxineira: tenha como regra nunca trabalhar para amigos, mas cedo ou mais tarde eles acabam ficando ressentidos porque você sabe coisas demais sobre eles, ou deixa de gostar deles pela mesma razão. E eu queria ler um trechinho que na verdade está num outro conto, mas ajuda a gente a entender um pouco o espírito do conto Manual da Faxineira. Olha só. Adoro casa e todas as coisas que elas me dizem. Então essa é uma das razões por que eu não me importo de trabalhar como faxineira. É como ler um livro. Mesmo casas vazias têm histórias, pistas. Uma carta de amor enfiada bem no fundo de um armário, garrafas de uísque vazias atrás da secadora, lista de compras. O segundo conto que eu quero destacar aqui para vocês se chama El Tin, e ele é narrado por uma professora que está numa situação bastante complicada, porque ela é a única professora num colégio católico que não é freira. Ela basicamente é contratada porque precisavam de alguém que desse aulas de espanhol. Ali é um colégio norte-americano, mas que tem muitos alunos de origem latina, então precisavam de alguém para dar aula de espanhol ali, só que as freiras, nenhuma delas falavam espanhol, então eles têm que contratar essa professora, que não é freira. Então as demais professoras da escola, que são freiras, já não olham para ela com bons olhos.
E também tem a questão de que ela é muito nova. Pelo conto, a gente entende que ela praticamente deve ter acabado de se formar, então fica um pouco difícil essa questão da credibilidade com os alunos, porque acaba que ela não é tão mais velha que eles assim. Então fica um pouco mais difícil de fazer com que eles a levem a sério, com que eles a respeitem, mas as coisas vão dando certo ali, pelo menos no início, ela consegue dar as aulas dela lá, trabalhar direitinho, até que ela recebe a notícia de que um garoto que já tinha estudado naquele colégio está retornando. Ele estava afastado porque ele foi enviado a um reformatório por posse de drogas e por roubo, mas ele está voltando e vai ficar ali na sala dessa professora. E quando esse menino volta, tudo vira um caos, porque é aquele menino que é muito admirado pelos outros meninos e pelas meninas também. Então as meninas são apaixonadas por ele, acham ele o bam bam bam, e aí os meninos querem ser amigos dele, e aí ele é bem displicente, sabe? Apesar de que ele vai bem nas aulas de espanhol, a professora narradora fica bastante surpresa com ele, inclusive, mas ele leva toda a sala para um mau caminho, porque os outros querem ser que nem ele. Então os alunos passam a não prestar mais muita atenção, as meninas ficam meio alvoroçadas com a presença dele ali, e a narradora desse conto é muito boa, porque ela é muito observadora e ela consegue passar tudo muito bem pra gente. Parece que ela tem meio que um raio-x humano, sabe? Aliás, isso é uma característica bastante comum nos contos da Lucia Burling. As narradoras, que os contos são narrados por mulheres, se eu não me engano, tem só um conto que é narrado por um homem, sob o olhar de um homem. Eu posso estar enganada, tá? Mas eu acho que é só um mesmo. Mas enfim, são narradores excepcionais, conseguem passar percepções muito bem pra gente, sem ser excessivamente descritivos, sabe? Nossa, negócio fenomenal, e em El Tin não é diferente. Em boa parte desse conto, a gente tem retratado um grupo social com o qual a Lucia Burling conviveu por muito tempo, que são pessoas que moravam nos Estados Unidos, porém cujos pais tinham origem mexicana. E aí tem todos os costumes desse grupo aqui, principalmente entre os jovens, e ela mostra isso aqui pra gente. O próximo conto que eu queria destacar é um chamado Ponto de Vista. É o que vem logo em seguida ao El Tin, e, meu Deus do céu, esse conto é sensacional. Não tanto pelo que é narrado, mas pelo que ela faz aqui, porque aqui é basicamente como se ela estivesse fazendo um experimento, assim, tentando escrever um conto, e aí ela fala um pouco dos percalços de escrever um conto pra gente. Olha só como começa, aí eu suspeito pra falar, porque começa já citando Chekhov. Imagine o conto Angústia, de Chekhov. Até coloquei um coraçãozinho em cima do Angústia. Mas foco, Paloma, não deixe Chekhov lhe dispersar. Então, imagine o conto Angústia, de Chekhov, narrado na primeira pessoa. Um velho nos contando que seu filho acabou de morrer. Nós nos sentiríamos constrangidos, desconfortáveis, até mesmo enfadados, e reagiríamos exatamente como os passageiros do cocheiro reagem na história. Apesar de que eu acho que eu não seria tão insensível quanto os passageiros do Chekhov são. Mas a voz imparcial de Chekhov imbui o velho de dignidade. Nós absorvemos a compaixão do autor por ele e ficamos profundamente comovidos. Se não com a morte do filho do velho, certamente com... Ai, melhor não falar disso, porque talvez possa ser um spoiler. Enfim. Fiquem com isso aí. Acho que é porque somos todos muito inseguros. Quer dizer, se eu só apresentasse a você essa mulher sobre a qual estou escrevendo agora, e aí ela começa a falar na primeira pessoa como narradora. Sou uma mulher solteira de quase 60 anos. Trabalho no consultório de um médico, lá, 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 lá. Aí ela fala, mas o meu conto abre com... Todo sábado, depois de lavar suas roupas na lavanderia e fazer compras no mercado, ela comprava o Chronicle de domingo. Você vai dar atenção a todos os detalhezinhos enfadonhos, obsessivos e compulsivos da vida dessa mulher, Henrietta, só porque ele está escrito na terceira pessoa. Vai pensar, bom, se o narrador acha que há alguma coisa nessa criatura melancólica sobre a qual vale a pena escrever, então deve haver mesmo. E eu gosto muito de ver escritores refletindo sobre a escrita, sobre alguns dos seus textos, porque, não sei vocês, às vezes a gente pensa que o escritor, esses escritores grandiosos, cujos nomes entraram para a história da literatura, etc., a gente costuma pensar, pelo menos eu, que é uma coisa muito dom, sabe? É uma coisa que nasceu com ele tem esse talento e é isso aí. Mas, às vezes, a gente vê esses textos e a gente vê que
eles pensam naquilo que eles estão escrevendo. Então, putz, eu vou escolher um narrador em terceira pessoa aqui por isso, isso, isso. E, ok, às vezes, obviamente, deve ter histórias que eles simplesmente sentam e escrevem, mas é legal ver que tem esse tipo de cuidado, sabe? Que muitos escritores têm esse tipo de cuidado com o texto. Eu acho muito legal de ver isso. E aqui a gente vê isso bastante, ó. Por exemplo, ela fala: a maioria dos escritores usa acessórios e cenários retirados de sua própria vida. Por exemplo, a minha Henrietta come toda noite seu jantarzinho magro sobre um jogo americano azul. E ela tem esse jogo americano azul. Ela fala aqui também: usando belíssimos talheres italianos de inox. Eu mesma como com talheres elegantes desse tipo. Aí ela fala das dificuldades também que ela tá tendo. Olha só: estou tendo dificuldade de escrever sobre o domingo, de captar a longa sensação de vazio dos domingos. Eu achei muito interessante porque é a história que ela tá pretendendo construir, que ela apresenta aqui pra gente, mas ela mescla isso com o por trás da história, sabe? Com ela construindo a história. Sério, eu achei sensacional. Próximo conto que eu quero destacar é o Mordidas de Tigre. E, meu Deus do céu, esse é um dos contos mais representativos que a gente tem aqui nessa coletânea de uma família completamente desestruturada. Porque o conto é protagonizado por uma jovem de 19 anos, divorciada e que tem um filhinho pequenininho. Só por isso aí vocês já sentem o drama da família, não é? E aí essa jovem tem uma relação muito difícil com a família dela, porque, como ela até descreve aqui pra gente, eu estava morrendo de medo de encontrar meus pais. Eles estavam furiosos porque o meu marido, Joe, havia me deixado. Já tinham quase morrido quando eu me casei aos 17 anos. Então, o meu divórcio foi a gota d'água. E o que está acontecendo? Vai ter uma reunião de família organizada por um tio dela, e aí essa mulher vai lá para encontrar com a família. Ela tinha vontade de reencontrar os pais dela, etc. E quem vai buscá-la, ela está indo para o Texas, é uma prima dela, chamada Bella Lynn. E aí ela vai lá e já começa a inteirar a situação. Olha o nível. Antes de mais nada, eu preciso te avisar que está tendo uma grande escassez de alegria natalina lá em casa. O tio John, que é esse tio que está organizando a reunião, chega depois de amanhã, véspera de Natal, graças a Deus. Mary, a sua mãe e a minha começaram a beber e a brigar assim que se viram. A mamãe subiu no telhado da garagem e se recusa a descer. A sua mãe cortou os pulsos. Aí a narradora fala: ai meu Deus mesmo, porque, sério, é uma família muito problemática. E aí, como se não bastasse tudo isso, elas estão conversando lá, essas primas, atualizando uma da vida da outra, e aí a narradora conta a história dela, a breve história dela de tudo que aconteceu, né, o filhinho, o divórcio, etc. E conta que, além do filhinho que ela tem ali, ela está grávida. E aí a prima dela, obviamente, fica chocada ao ouvir isso e pensa: putz, a gente precisa fazer algo a respeito disso. E aí elas vão em busca de tentar fazer algo a respeito disso, para que ela não tenha essa criança. E, nossa, é bem forte. Tudo o que é descrito aqui pra gente, sério, é bem barra pesada mesmo. O ambiente que ela descreve, nossa, é o tipo de conto que eu fiquei um pouco depois da leitura, sabe? No geral, eu lia um conto atrás do outro aqui, porque é isso, apesar de ser desgraça atrás de desgraça, tem aquilo que eu falei pra vocês no começo do vídeo. A Lúcia é muito boa em fazer um humor no meio disso tudo, e as histórias são viciantes, você não consegue parar de ler, mas depois dessa aqui eu tive que dar uma pausa, porque é uma história bastante pesada mesmo. E uma coisa que acontece bastante nos contos da Lucia Berling é que os personagens vão reaparecendo. E é o que acontece com essas primas aqui. Elas vão reaparecer depois ao longo do livro. E aí agora eu queria falar de um conto chamado Melina, que, meu Deus do céu, na minha opinião, em qualquer oficina aí que existe, que te ensina a escrever contos ou algo do tipo, nossa, deve ter esse conto na ementa, porque, sério, é um dos contos mais bem escritos que eu já li, um dos contos mais bonitos dessa coletânea. Eu fiquei impressionada, é o tipo de coisa que te dá gosto de ler, sabe? Você vai lendo e fica: gente do céu, que coisa maravilhosa. Aqui, basicamente, a gente tem uma narradora narrando suas memórias que envolvem uma mulher muito fascinante chamada Melina. Só que, através dessas lembranças, a gente consegue ver uns subtextos, umas camadas. Nossa, é um negócio tão bem feito, tão sutil. Eu reli esse conto até depois que eu terminei, porque eu fiquei
impressionada, sério, gostei muito, foi um dos meus favoritos de longe dessa coletânea. E ai meu Deus, queria falar de vários outros, mas vamos focar aqui nos que estão com o coração. É que eu vejo os contos e eu tô lembrando, foram histórias que me marcaram muito, sabe? Geralmente você vê uma coletânea de contos, quando tem um monte de conto, às vezes você lê e fica meio que, ai meu Deus, sobre o que esse conto falava mesmo? Mas nossa, eu tô aqui neste momento passando o olho pelo sumário e eu consigo lembrar do que tinha em praticamente todos os contos. E são muitos contos, são 45, se eu não me engano. Algo assim, mas vamos lá que eu ainda quero falar de mais 5 contos. O próximo conto sobre o qual eu quero falar aqui é um chamado Até Mais, e que é mais um exemplo desses contos onde os personagens vão reaparecer. E as personagens, as protagonistas desse conto específico, são as que mais aparecem ao longo do livro. São duas irmãs, uma é chamada Sally e a outra é chamada Dolores. A Dolores mora no México e tem muitos problemas com alcoolismo, ela é alcoólatra. E a Sally, por sua vez, mora nos Estados Unidos e ela está morrendo de câncer. Só que essas irmãs vieram a se tornar mais próximas depois que a Sally descobriu que estava com câncer, que estava morrendo, e aí a Dolores vai lá ajudá-la, cuida dela, fica bastante envolvida com a família, porque elas não eram tão próximas assim, e muito por conta da estrutura familiar delas, principalmente no que tange a relação que essas mulheres tinham com a mãe delas, que faleceu, tinha problemas com alcoolismo também, o alcoolismo é muito presente neste livro, como vocês podem ver, mas então, elas tinham uma relação bastante difícil com ela, tem até um conto aqui, que se eu não me engano eu até destaquei, sobre o qual elas falam mais sobre isso, e são contos muito fortes, porque a Dolores é uma narradora que narra as situações de maneira muito crua, sabe? Eu vou até ler depois uns trechos aqui que vocês vão ver que é um negócio até meio pesado de ler, uma coisa meio constrangedora, porque como assim você fala isso para outra pessoa, sabe? Mas olha só aqui na página 318 deste conto. Tenho a sensação de ter desaparecido. Não só eu tinha desaparecido, como estava invisível. Quer dizer, durante um bom tempo, eu achei que nem sequer estava lá. Claro que eu tenho uma identidade aqui, e uma nova família, novos gatos, novas piadas, mas fico tentando me lembrar de quem eu era em inglês. Isso ela falando da vivência dela no México, porque ela falava em espanhol por lá. Eu acho muito legal isso, essa relação de língua com identidade, sabe? O próximo conto sobre o qual eu quero falar também é protagonizado por essas irmãs, e aí é um conto chamado Mamãe, no qual elas falam um pouco mais sobre a relação bastante esquisita que elas tinham com a mãe delas. Cada uma tinha uma percepção um pouco diferente da mãe, elas falam um pouco sobre isso aqui, e elas são muito, muito sinceras, nível. Entendo, era assim mesmo. Coitada da mamãe, sabe? Eu agora estou que nem ela. Fico com raiva de todo mundo porque eles estão trabalhando, vivendo. Às vezes fico com ódio de você porque você não está morrendo. Não é horrível? Ou seja, a Sally falando isso pra irmã dela que tá ali cuidando dela. E aí eu já fiquei tipo, meu Deus do céu. Aí a Dolores vem e fala: não, porque você pode dizer isso pra mim. E eu posso dizer pra você que me sinto aliviada porque não sou eu que estou morrendo. Mas a mamãe nunca teve ninguém pra quem ela pudesse contar coisa alguma. Então é legal ver porque a Dolores tinha, eu diria que das duas irmãs, ela é a que tinha a relação mais complicada com a mãe dela, mas no fim, ali vendo a morte da série, etc., ela consegue pensar bastante sobre a própria vida e até ter um pouco mais de empatia, digamos, em relação à mãe dela, sabe? As histórias protagonizadas por essas irmãs são muito boas. Vou até pular um pouco a ordem para fechar o ciclo dessas irmãs, porque eu queria falar agora do penúltimo conto da coletânea, que é o Espere um Instante. Eu acho que foi o conto dessas irmãs que mais acabou comigo. Nesse conto, a Sally já faleceu e aí a Dolores está lembrando de algumas coisas e falando de luto e, meu Deus do céu, eu vou ler uns trechinhos aqui para vocês entenderem. O tempo para quando alguém morre. Claro que para quem morre, talvez, mas para quem fica de luto, o tempo entra em parafuso. Quando alguém tem uma doença terminal, a reconfortante agitação do tempo é estilhaçada. Rápido demais, não dá tempo. Todo dia você se despede um pouco. Aí mais pra frente ela diz: todos nós temos álbuns de fotografias mentais, instantâneos, imagens de pessoas que amamos em diferentes épocas. E aí ela fala um pouco das lembranças que ela tem com a Sally e no fim do conto ela diz o seguinte: tantas outras pessoas se foram.
eu costumava achar estranho quando alguém dizia eu perdi meu marido. Mas é essa a sensação que dá. Alguém desapareceu. Queria que ela tivesse escrito um romance sobre essas irmãs. Apesar de que, se a gente juntar todas as histórias que envolvem essas irmãs, a gente consegue formar um panorama bom da vida delas, sabe? Que a gente consegue vê-las em períodos diferentes da vida, em momentos diferentes. Bem legal mesmo. E pra gente finalizar este vídeo, até porque já escureceu bastante, né? Ai, meu Deus, tá escura a tela, mas a gente já tá acabando. Queria falar dos 2 contos que mais acabaram com a minha vida. Porque, Jesus, ai, nossa, dá um negócio só de ler os títulos deles, porque são contos muito pesados. Vocês vão não só entender, mas também concordar quando eu falar sobre o que esses contos tratam. Mas então a gente tem o Carmen e o famoso Mirrito. Então vamos falar de Carmen primeiro. Carmen é um conto narrado por uma mulher que está grávida e ela tem como companheiro um homem que é viciado em heroína. E ele está passando por um período de abstinência, ali, um período de abstinência bastante complicado, diga-se de passagem. A mulher escreve sobre isso no conto. E é angustiante ler, não só pela situação horrorosa em que aquela mulher está, mas porque ela sabe que aquilo não vai durar muito, que ele não está realmente comprometido a ficar sem a droga, tanto que o que leva a boa parte da ação desse conto é o fato de que ele pede para que ela atravesse a fronteira, para que ela vá para o México. Boa parte das histórias se passam, aliás, nessa fronteira, Estados Unidos, México, ali no sul do Texas principalmente, mas enfim, ele pede a ela que vá buscar droga no México. Só que ela está grávida, mas ele pede que ela vá, porque ele disse que ela tem cara de boazinha, cara de americana, ela também está grávida, então é provável que ninguém vai revistá-la. Mas, meu Deus do céu, é uma tensão durante o conto, quando ela embarca nessa, porque sim, ela aceita, ela embarca nessa jornada aí de atravessar a fronteira, gente do céu, você fica tenso o tempo inteiro e o final... Ai, sério, é muita desgraça nesse conto aqui, pelo amor de Deus. Acho que só não é... Quer dizer, eu não sei nem dizer o que é mais desgraceira, mas eu acho que é o Bendito do Mirrito, que acho que é o conto mais famoso da Lucia Burling, pelo que eu vi por aí. Inclusive, quando eu perguntei recentemente no Instagram a vocês qual era o melhor conto que vocês haviam lido, muita gente falou do Mirrito. Muita gente, assim, umas 7 pessoas. Não tanta gente assim, né, considerando a galera que respondeu, mas eu fiquei impressionada de terem falado, sempre que falaram desta coletânea aqui, era sobre o Mirrito. E eu já tinha expectativas altas para esse conto, mas consegui ser surpreendida. E esqueça a memória de Natal, esqueça a angústia do Chekhov, esqueça qualquer conto aí que você já leu e que você ache muito triste, porque vai ser totalmente desbancado por Mirrito. Mirrito é a contração de mi ririto, então meu filhinho em espanhol. E o que a gente tem neste conto? Vamos lá. Fui recorrer a ring light, graças a Deus, né? Porque, nossa, melhorou muito. Gente do céu, tá escurecendo muito rápido aqui em São Paulo. Que faz sentido, né? Visto que estamos nos aproximando cada vez mais do inverno. Glória a Deus, diga-se de passagem. Mas voltemos a Mirrito. Então, nesse conto a gente tem 2 narradoras se alternando. Uma delas é uma imigrante mexicana. Ela se casou com um cara, só que aí o cara foi preso. E aí ela fica meio que a Deus dará. Esse cara aparentemente dá a missão a um companheiro dele de cuidar, fornecer certa assistência a essa mulher. E aí ela vai morar com esse colega do marido dela que tá preso e com a família dele, mas é um negócio horroroso, porque assim, ela, pelo que a gente vê, é uma mulher jovem, é uma mulher bonita, e aí esse homem se vê atraído por ela em alguns momentos, e aí a esposa dele fica com ciúme. Nossa, a situação deles, porque ela tem um filhinho bem pequenininho, chamado Jesus, o Mirrito, e eles estão numa situação muito difícil ali, sabe? Dormindo de um jeito que, vocês vão ter que ler aqui o conto pra saber. E os dois são vistos ali naquela casa como um fardo. E é horrível porque ela não entende por que o marido dela foi preso, não sabe muito bem o que tá acontecendo. E ela é imigrante mexicana, ela não fala inglês, só entende algumas coisas. Meu Deus do céu, é desgraça atrás de desgraça. E a situação fica ainda mais complicada porque o Mirrito
filhinho dela, eu vou chamar de Mirrito, tá? Porque eu acho bonitinha essa contração. Mas então ele chora muito porque ele sente muita dor. E aí ela fica abraçando o filhinho bem forte para ver se ele para de chorar, porque, bom, incomoda as pessoas, não é? E ela vai ao médico em certo dia e aí descobre que ele tá com uma hérnia e que ele precisa passar por uma operação. Mas no hospital que ela pode frequentar, que é um hospital que atende a população mais carente mesmo, os médicos fazem operações ali muitas vezes de graça, enfim, atende essa população mais vulnerável mesmo, fica muito longe de onde ela mora com essas pessoas, então ela tem que pegar várias conduções para chegar até ali, sair muito cedo, etc. E, bom, ela é uma das narradoras desse conto, e a outra narradora é uma mulher que a gente imagina até que seja a Lucia Berling. Aliás, isso acontece em diversos contos, tá? A gente tem a impressão de que é a Lucy que está narrando, até pelo nome da narradora, pelas iniciais também, os nomes são semelhantes. Acho até legal de ver isso, mas então ela é uma das narradoras e ela descreve a situação daquela mulher. E é um conto muito difícil de ler, porque a situação dessa imigrante é pavorosa, como vocês puderam perceber, mas a realidade dessa mulher que trabalha no hospital também, porque ela fala um pouco da rotina dela, de como é lidar com as situações que ela tem que lidar ali, porque é isso, são pessoas carentes que estão com problemas. Nossa, é um conto muito forte, muito impactante mesmo. Eu vou ler alguns trechinhos aqui para vocês. Olha só, a gente está na narradora que trabalha no local e olha o que ela diz. Quando vou até lá, eu entorto um pouco os olhos e, quando chamo o nome de um paciente, sorrio para a mãe ou para a avó ou para a mãe de criação, mas olho para um terceiro olho na testa delas. Aprendi isso no setor de emergência. É a única maneira de conseguir trabalhar aqui, principalmente com todos os bebês com AIDS, câncer ou gestados por mulheres viciadas em crack. Nossa, dá até um negócio só de ler. Se olha nos olhos das mães, você divide e confirma todo o medo, a exaustão e a dor. Por outro lado, quando você passa a conhecê-las, às vezes isso é tudo que você pode fazer. Olhar nos olhos delas com a esperança ou a tristeza que você não pode expressar. E aí, em seguida, ela começa a falar dessa mulher, da imigrante, que se chama Amélia. Aliás, nem falei o nome dela, né? Mas então, Amélia. E aí ela fala um pouco do contato que ela tem com ela explicando algumas coisas que aparentemente são básicas para uma mãe, mas que ela não entende muito bem. Ela consegue se comunicar com ela porque ela consegue falar em espanhol. E aí ela fica meio indignada vendo aquilo, a mãe tão desorientada. E aí olha só o que ela diz. Ela o segura como um saco de batata, o Mirrito. A expressão no seu rosto diz: o que eu faço com este saco? Então me ocorre que ela não tem ninguém para lhe ensinar coisa alguma. E aí, em um certo momento, a Amélia é expulsa dali da casa daquele casal horroroso, só que ela não tem para onde ir. Aquilo era o único lugar que ela tinha, então ela fica vagando, procura abrigo, etc. E ela passa por cada situação. Nossa, sério, é um conto muito, muito triste mesmo. E ela chega num ponto que, olha o tipo de coisa que ela faz. No segundo dia, a menina pequena que tinha me batido me mostrou, ou eu entendi de alguma forma, que você podia andar o dia inteiro de ônibus se pedisse bilhetes de transferência. Então fiz isso, porque Jesus estava muito pesado, e assim eu podia me sentar e ver as ruas ou dormir quando ele dormia, porque à noite eu não conseguia. Então é isso, ela fica o dia inteiro dentro de um ônibus porque ela só consegue um abrigo durante a noite para dormir. E aí depois ela acaba indo parar nessa clínica novamente e ela diz: era tão bom não estar no chão. Ai, gente, esse conto acabou comigo de uma maneira, acho que vocês até conseguiram perceber, né? Eu podia ler diversos outros trechos aqui, mas é porque é uma experiência muito impactante e eu acho que esse impacto deve ser preservado, sabe? Então ainda tem algumas, muitas surpresas, na verdade, para vocês que pretendem ler Mirrito. E fica aqui a fortíssima recomendação. Leiam esta coletânea. Bom, a galera que tá aqui há mais tempo deve saber que eu sou apaixonada por contos, eu gosto muito mesmo do gênero. Aqui atrás de mim vocês podem ver uma prateleira que é literalmente só de contos. Aqui embaixo tem mais também, tem mais espalhados lá pra cima na estante, enfim. Eu adoro contos. E contos de um só autor, na minha opinião, costumam ser bastante irregulares.
Porque, é difícil, né? Você pegar vários textos de uma mesma pessoa e todos serem muito bons. Não, geralmente tem os seus altos e baixos, mas, sinceramente, eu acho que nenhum conto deste livro aqui é ruim. Assim, tem uns, no começo, por exemplo, eu tava um pouco desnorteada, não tava entendendo muito bem, mas não tinha chegado a achar os contos ruins, não, de maneira alguma. Mas eu acho que o livro, conforme vai passando, vem numa crescente tão grande. Então eu acho que esta coletânea aqui é uma das coletâneas de contos mais irregulares que eu já li, de verdade. Eu acho que não tem um conto aqui que eu li e fiquei, isso aqui descartável, perdi meu tempo. Não, eu acho que tudo vale a pena, principalmente porque tem essa questão do universo sendo formado aqui, sabe? Ela retratando essas pessoas mais à margem mesmo. Cara, é impressionante. Eu gostei muito, 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 muito mesmo. Gravando esta resenha aqui, eu percebi que eu gostei ainda mais do que eu achei que já tinha gostado. E terminando de ler, eu entendi perfeitamente o porquê de uma repórter. Eu descobri este livro através de uma reportagem, na qual a jornalista estava falando da trilogia de Copenhague, que é um dos meus livros favoritos da vida. Tem vídeo aqui no canal, deixarei linkado aqui pra vocês. E aí ela falava que se você tinha gostado da trilogia de Copenhague, você também gostaria disso aqui, e realmente tem muita relação mesmo, tem relação com a Helena Ferrante também. Então, se você gostou da trilogia de Copenhague, muito provável que você vai gostar disso aqui também. Se você gosta de Helena Ferrante, é provável que você goste disso aqui também. Gostei ainda mais do que da Ferrante, diga-se de passagem, que, nossa, Lucia Burling é uma escrita muito única. Gostei muito, muito mesmo, ao ponto de, quando eu li o último conto, eu fiquei feliz por ter completado essa leitura, que foi uma leitura que me marcou, mas triste também de ter acabado, sabe? Porque eu leria mais tranquilamente. A gente tem um monte de conto aqui, mas, sem brincadeira, poderia continuar lendo, porque é maravilhoso. Você pode ter a sensação de que as histórias se repetem um pouco, porque, como eu disse, os personagens têm características semelhantes, a gente tem personagens que reaparecem ao longo dos contos, mas você não sai com a sensação de que as histórias são descartáveis, ou, ai, de novo isso, sabe? Se você gosta de contos, apenas leia Lucia Burling, e se você não gosta de contos, ainda assim, vale a pena tentar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.